Olá, graça e paz, tudo bem com você? Hoje nós estamos mais uma vez felizes, gratos a Deus pela oportunidade de vivermos, pelo fôlego de vida que Ele nos concede. Mais uma vez estamos aqui alegres, porque eu estou com um grande amigo meu, deixa eu apontar para cá, assim, ó, esse amigo meu. Foi difícil conseguir contato, porque esse homem trabalha muito com vocês, queridos. A paz do Senhor, Sandro, meu amigo da Bahia. Tudo bem, Sandro? Olá, irmã, que satisfação, que alegria, quanto tempo. A gente teve uma relação aí quando a gente saiu do Adventismo, que nós conversamos muito, fizemos uma boa amizade, minha família e a sua. Vocês foram muito Verdade. importantes para nós e é uma satisfação estar aqui conversando contigo e com Que esse público aí. saudade. Que saudade de você, da Raquel. Gente, ele tem uma Sim, esposa linda, Raquel, já já vai estar com a gente. E agora o Sandro é chique, ele é papai também, gente. Pai da sim. Yasmin, um lindo. Sim, Que bênção, meu provavelmente irmão. durante a entrevista vocês ouvirão um barulhinho aí de criança. É minha filha, tem 11 meses, fez 11 meses durante essa semana, e é uma alegria pra gente. É a Que alegria da bênção. casa. Deus abençoe a Yasmin, Deus abençoe a Raquel. Gente, o Sandro, nós somos amigos desde o iniciozinho do meu canal. Nos primeiros vídeos a gente já manteve contato, mas é ele quem vai contar essa história. Meu amigo, conta aqui para os nossos amigos, inscritos aqui do canal Lilian Chamada por Deus. Você fala de onde? Você foi adventista? Meu nome é Sandro Costa, eu falo de Santo Antônio de Jesus, na Bahia, mas sou natural de Cruz das Almas. Eu fui adventista durante 20 anos da minha vida. Eu 20, minha esposa 10 anos. Nós passamos muito tempo dentro do adventismo. Conheci muita coisa lá dentro. Conheci muita gente, conheci a música adventista que realmente é diferenciada, muito boa. Era uma coisa que me encantava bastante. Enfim, passei por diversos cargos lá e depois de 20 anos, o Senhor me libertou. Ô, Glória! Eu já ia te perguntar sobre isso. Você trabalhou lá na Igreja Adventista, Sandro? Quais os cargos você ocupou? Porque aqui para nós, todos os relatos são iguais nesse ponto. Todo mundo trabalha muito. É voluntário e rala muito. Mas pode contar a sua história. Sim, eu entrei na igreja adventista por volta dos 11, 12 anos. Meu irmão, que era adventista, ele era o mais velho, então ele começou a me levar para a igreja, comecei a me envolver. Depois teve uma conferência daquelas. Você vai conhecer a mulher de Adão, aniversário da mulher de Adão. Os 10 homens que não entrarão no reino, os 10 homens aqui do bairro que não entrarão no reino dos céus. Me mostra a palavra domingo na Bíblia que você vai ganhar um carro. E aquelas conferências. Teve um rapaz que mostrou, viu, o domingo na Bíblia, só que eles não consideraram a tradução por ser católica. Mas, enfim, eles Aquelas ficaram na maior tendas, né, saia justa. Sandro? Oi? Aquelas tendas são aquelas tendas que eles montam, os adventistas, e chamam a população inteira, e ganha Bíblia, e ganha brindes, e ganha Sim, comida. E se você se batizar, participei você de ganha tudo uma Bíblia. isso. Você participou Participei de dessas tudo conferências? isso, me envolvi com tudo isso. Então, me batizei ali por volta dos 12 anos. Eu me batizei, meu irmão saiu. Ele acabou indo para uma outra denominação, também sectária. E ali eu cresci dentro do Adventismo. Desde cedo eu já tinha bastante desenvoltura nas coisas, então é, ali, assim que eu me batizei, já fui secretário de escola sabatina, depois fui diretor de escola sabatina, professor de escola sabatina, diretor de mordomia, diretor do diaconato, também fui
vice-diretor da igreja, eu saí no momento em que eu iria me tornar ancião. Ancião, eu me lembro disso. Olha só, se você não é adventista e está aqui assistindo esse vídeo, diretor de mordomia cuida das coisas da... Conta aí para nós, Sandro, de dízimo, de ofertas, de zelo com Dízimo as coisas, é, né? eles têm a ideia de que o mordomo é quem cuida das coisas de Deus, né? Então, eles dão ênfase aos 4 T's, que é o templo, talento, tesouro e o outro não me lembro. Tempo, talento e tesouro. Sempre com Ah, é? aquela ênfase no tesouro, né? Com aqueles olhos no tesouro, é claro, Porque né? eu sempre, como era diretor dessa área, a gente recebia os sermões de mordomia e eram aqueles sermões que eu tinha muito desconforto de transmitir para a igreja, porque falava muito de dízimo, falava muito de oferta, eles se colocavam diferentes, se diziam diferente das igrejas que têm como foco esse evangelho voltado para o capitalismo, né, para a prosperidade, mas eles falam muito de dinheiro, falam muito de dízimo, e É, acaba colocando você como pecador, né? Se você não é. dá o dízimo, se você não dá essa oferta, então eles fazem aquela lavagem em você que você fica ali com medo, realmente com medo. Verdade, meu irmão. E assim, o Adventista ele critica muitas outras igrejas. Todo mundo é grande Babilônia, todo mundo perdido, Sim, filho da grande meretriz que é a católica. Só que e dinheiro, eles falam que a igreja X só fala disso. Mas o é, dízimo é pregado insistentemente dentro da igreja adventista. Você se sente mal, você se sente até doente se você não dizimar, porque você fica com peso do seu nome ser passado no juízo investigativo e você está com dízimo atrasado. E essa semana, Sandro, ou semana passada, saiu no canal Para Que Possamos o pastor de hoje, o Arilton, que é um pastor bem famosinho de hoje, dessa época aí, falando que dízimo é quesito de salvação, sim. Se você não dizimar, você rouba Deus e ladrão não entra no céu. Ele falou isso, não tem como questionar, sabe, Sandro? Continua assim, a igreja adventista. sim. E depois eu descobri até que tem aqueles vídeos do Provai e Vede, né, que são testemunhos. A igreja ganha ponto, a igreja que coloca aquilo todos os sábados ganha ponto na associação por É, colocar aqueles vídeos todos os sábados. É todos os incrível. sábados. Quem não Sim, conhece esse universo não entende o que a gente está falando, mas na igreja adventista a gente relata tudo o que a gente faz. Se a gente dá um pão para alguém no meio da rua, a gente relata. Eu doei um pão, eu doei R$ 2. Não é, meu irmão? Tem contatos missionários que é feito na escola sabatina e você fala e menciona em público todas as obras que você fez. Quantas sim, peças de roupas, não é, meu irmão? Peças de roupas sim, dadas. tudo Valor isso, em ajuda humanitária. Eu lembro ainda das perguntas no tudo isso. relatóriozinho que a gente fez todo sábado. Escola Sabatina tinha isso, todos os sábados. Exatamente. E se você tiver com dízimo atrasado, você também está perdido, porque lá eles te doutrinam a colocar o dízimo em dia. É ou não é, Sandro? Sim, eu descobri que tem o dízimo retroativo. Se você passou um ano sem dar dízimo, você, quando vai se alinhar com Deus, se alinhar com a igreja, você precisa dar todo o dízimo retroativo. Inclusive, tem muitos relatos de você ganhar presentes. Por exemplo, eu me casei, ganhei presentes. É, alguns falam de você calcular o valor dos presentes que você ganhou para dar em dízimo também. Já ouvi muito isso. Eu, particularmente, não quis, porque eu ganhei, né? Já não tinha essas condições todas, ainda para Uhum. calcular para dar o dízimo para a igreja seria um grande abuso. Mas eu conheço muitas pessoas que deram o dízimo dos presentes que ganharam. Sim, meu irmão. Você está me fazendo lembrar agora de uma pessoa muito próxima de mim, não vou citar nome porque é adventista ainda, né?
Mas ela tinha um quintal e ela plantou abacate, goiaba e outra fruta lá, manga. Manga, né? O Elton tá aqui me ajudando. Sandro, por ela adubar muito bem, comprou todo, né, o equipamento, assim, tudo que produzisse legal, uma boa semente e tal, os pés floresceram muito, dava mangas grandes, uns abacates muito grandes, os frutos muito lindos. E a igreja visitou, viu a prosperidade do quintal e falou bem assim, olha, o quintal é pequenininho, fundo de casa, assim, mas os frutos são muitos. Tem que calcular quanto que você venderia essas frutas, quanto que isso daria de lucro para dizimar isso aí, porque os pés de fruta estão muito grandes. Eu estou me lembrando disso, ó, lá da minha juventude. Tudo se transforma em dízimo, e se não dizimar, Sim. tá passando um juízo investigativo, você tá perdido. É, gente. São esses e vários outros abusos que, na verdade, você não percebe. É São verdade. coisas tão sutis que você não percebe. Você só vai perceber quando você sai daquele universo. É verdade, irmão, a gente não percebe. A nossa sinceridade é tão grande de estar ali dentro trabalhando, e a gente fica com tantos cargos envolvidos, com tanta coisa, que a gente não percebe essas coisas. Passa batido. A gente acha que está na igreja verdadeira e segue, não é verdade? Sim, realmente. É dessa Irmão, forma. e como que foi a sua libertação, meu irmão? Como que se deu? Já estamos aí com 11 minutos, é tão bom a gente conversar com amigos, né? Eu estava com a saudade de vocês. Conta pra gente como que foi a libertação, como que a gente se conheceu, como que foi essa questão aí? Conta para nós. Na verdade, eu passei 20 anos dentro do Adventismo. Foi uma igreja que sempre passou muita credibilidade com as suas doutrinas, muita credibilidade com os seus pastores bem eloquentes, os livros de Ellen White ali, que passava muita coisa legal também. Então, eu cresci achando que o ambiente que eu estava era verdadeiro, que era a igreja verdadeira, a única que guardava todos os mandamentos de Deus, inclusive o sábado, a única que acreditava no juízo investigativo, a única que acreditava nos dons espirituais de profecia dado a Ellen White. Então, durante esses 20 anos, eu sempre gostei de ler, li quase que todos os livros de Ellen White. Eu tinha uma coleção de livros, né? Foi uma coleção que acho que em 2000 e alguma coisa eles venderam num preço bem barato, porque a ideia era que todas as igrejas tivessem uma biblioteca com os livros de Ellen White e que os irmãos também tivessem acesso a esses livros de Ellen White. Então, eles Sim. propuseram um ano bíblico com a leitura dos livros de Ellen White. Então, inclusive, ainda é fácil. Sim, Ano bíblico com a inclusive, leitura do livro da Ellen. sim, inclusive, ainda é fácil encontrar na internet esse esquema de estudo. Você faz o ano bíblico, paralelo ao ano bíblico, você vai lendo os livros de Ellen White, que tem a ver com aquilo que você está lendo. Então, eu cheguei a fazer isso 2 vezes. Então, para você ver o quanto que eu lia, o quanto que eu conhecia, eu sempre fui uma pessoa que dava muitos estudos bíblicos também. Todos os sábados a gente saía para dar estudos bíblicos. Até que no ano de 2019, 2020, eu fui eleito como diretor do Ministério do Espírito de Profecia. O diretor o diretor do Ministério de Espírito de Profecia iria incentivar a igreja a ler os livros de Ellen White, criar estratégias para incentivar os irmãos a ler os livros de Ellen White. Só que nesse interim, eu comecei a perceber algumas coisas estranhas que começaram a me incomodar. Se eu tinha que ocupar esse cargo, como também o cargo de segundo ancião que eu estava para ocupar também, não cheguei a ser eleito, mas seria, como eu era o vice-diretor da igreja, seria. Então, eu comecei a questionar algumas coisas.
eu comecei o primeiro questionamento que eu fiz foi o seguinte: bem, eu faço parte da igreja verdadeira, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A igreja tem um determinado ponto de vista. O que faz as outras igrejas pensarem diferente que não é o ponto de vista da igreja adventista? Então, eu quis me colocar desse outro lado, conhecer, saber o que o outro pensa. Segundo motivo, eu comecei a questionar algumas coisas. Algumas coisas, para mim, não faziam sentido nenhum. Tipo, o juízo investigativo, para mim, parecia muito forçado. O texto de Daniel ali, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado, era um texto que parecia estar muito fora do contexto. Decreto dominical parecia, realmente, era algo que não estava na Bíblia. Eu comecei a perceber coisas que só havia nos livros de Ellen White, que não havia na Bíblia. E aquilo começou a me incomodar muito. E isso fez com que eu começasse a pesquisar, a investigar. Um dia também, eu dando estudos bíblicos, e naquele estudo bíblico, a gente sempre falava, o estudo bíblico da Igreja Adventista é especial, porque a gente responde perguntas totalmente na Bíblia. O estudo faz a pergunta e a Bíblia que dá a resposta. Só que durante esse estudo bíblico, eu comecei a perceber que havia muitos textos fora do contexto. E aquilo começou a me incomodar bastante. Como assim? Textos fora do contexto, sendo que a Igreja Adventista fala tanto de contexto. E naquela mesma semana, conversando com um teologando lá na minha igreja, teologando, para quem não sabe, é o estudante para pastor, é aquele que está fazendo estágio para pastor. E ele começou a conversar comigo justamente sobre isso, sobre os textos do estudo bíblico que estava fora do contexto. Só que ele foi interrompido na hora, ele não conseguiu concluir a conversa, mas acabou me dando gás, me dando razão. Então, a partir daquele dia, eu não consegui dar mais estudos bíblicos, continuei os meus estudos. Tinha uma doida que falava algumas coisas na internet, chamada Lilian, que eu não dava muito crédito. Vi algumas coisas dela. Fala mal da irmã White? Como é que fala mal de Ellen White, a profetisa do Senhor? Como é que fala mal da igreja adventista, a igreja verdadeira? Então, eu comecei a ver alguns embates, algumas entrevistas, não é embate, mas algumas discussões de Rodrigo Silva com alguns outros pastores, de Leandro Quadro com alguns outros pastores, e eu comecei a perceber que esses intelectuais adventistas não tinham base bíblicas fortes, eles eram muito fracos biblicamente, eles eram muito fortes Ellen Whiteicamente, assim falando, mas biblicamente eles perdiam muito. Então tudo aquilo foi me despertando. Comecei a conhecer mais a fundo o site do CACP, comecei a investigar mais, entrei em contato com o pastor Martinez, ele me mandou um monte de material. Isso, um abraço para ele. Ele me mandou um monte de material. Mandei uma mensagem para ele, ele me respondeu na hora, me mandou o link de vários livros, me mandou vários artigos. Comecei a ler aqueles artigos, comecei a ler o livro A Mentira Branca, se eu não me engano, esse é o nome. Li todo em PDF pelo celular. Fiquei incomodadíssimo, fiquei muito mal,
porque não era só o livro que eu lia. Paralelo ao livro, eu ia procurando todas as referências, porque eu gosto de fazer um trabalho investigativo muito minucioso. Então, eu ia vendo as referências, ia pesquisando. Paralelo a isso, eu fiz a compra de um outro livro, eu esqueci o nome do livro, fala de Ellen White também, é um livro verde, esqueci o nome do livro agora, eu tenho a dele aqui. Eu paguei mais caro pelo frete. Depois a gente, se você lembrar, eu coloco aqui na edição do vídeo, na descrição. Eu paguei muito mais caro pelo frete do que pelo livro. E assim, quando chegou, eu comecei a ler também, minha esposa incomodada, eu com medo de falar para ela, com aquele medo de perder o meu casamento, totalmente desnorteado, até o momento que eu falei para ela, aí ela, logo no começo, ela achou que eu estava louco, dei os materiais para ela estudar, ela começou a estudar e ela fez um trabalho de investigação mais profundo do que eu para provar que eu estava errado. Aí teve um dia que ela chegou para mim e falou: e aí, quando é que a gente vai sair dessa igreja? Glória a Deus. Eu com medo de perder o meu casamento, e aí, na verdade, foi o contrário, né? A gente se uniu ainda mais, a gente começou a estudar juntos, a gente começou a ler, começamos a orar, chegamos para o diretor da igreja, nós entregamos todos os cargos, porque a gente ainda tinha algumas dúvidas quanto a algumas questões, então a gente ainda não queria sair de vez, né? Porque a gente passou muito tempo ali dentro. Então, quando a gente se depara com uma verdade dessa, a gente fica com medo. Será que é isso mesmo? Será que não é? Será que é a sacudidura, que eles usam esse termo, a sacudidura, né? Então, tem muita gente que tem medo de sair do adventismo por conta da sacudidura, o medo da sacudidura. Isso é bem impregnado através daquele livro Eventos Finais, tem aquele livro também, O Grande Conflito. Então, muita gente tem medo de questionar. Essa que é a questão principal da seita. Toda seita tem isso. Você não pode questionar. Essa é a verdade e pronto. E quando você começa a questionar, incomoda eles. Tanto é que nós não sabemos como, chegou aos ouvidos do ancião, o ancião imediatamente esteve na nossa casa. No outro dia, o ancião falou com o pastor já marcou para ir na nossa casa no outro dia. Nossa, que rápido! Foi o dia que chegou o livro de Gleison Pércio na nossa casa, que a gente ainda queria ler o livro de Gleison Pércio para ter mais algumas certezas. No mesmo dia que chegou o livro, foi o dia que o pastor queria conversar com a gente, mas a gente já tinha tanta certeza, a gente já tinha tantas provas que quando conversamos com o pastor, ele já não tinha nem argumentos, não queria nem conversar. Porque, de fato, não existe argumentos. Contra a verdade, não existe argumentos. Glória a Deus. E a palavra de Deus é perfeita, santa, pura e completa. A palavra de Deus não precisa de luz menor, nem muleta, nem acréscimo nenhum, tá bom? Então, nós somos libertos. Eu acho incrível que a igreja adventista coloca Ellen White como luz menor para explicar a luz maior, só que eu comecei a perceber dentro do adventismo que é muito mais Ellen White do que Bíblia. Quando a gente está lá dentro, a gente não percebe, a gente acha que é Bíblia, só que
a lição da escola sabatina é Ellen White, os 10 dias de oração e jejum, Ellen White, os seminários de 40 dias de busca, jejum pelo Espírito Santo, é Ellen White, os treinamentos de capacitação de ancião, de diácono, seja lá o que for, tudo é Ellen White, tudo gira em torno de Ellen White. E comecei a perceber isso, digo, rapaz, que incrível, tudo é Ellen White. O Elton está falando aqui, porque dela e para ela e por ela são todas as coisas. É verdade, é verdade. Mas é a realidade que a gente viveu, né? E foi isso o questionamento que um amigo meu me falou, né, que quando eu saí do Adventismo, eu sentei com ele, conversei uma tarde inteira, nós falamos sobre o sábado, nós falamos sobre Ellen White, de início ele não me deu crédito, mas há 15 dias atrás ele me ligou, ele falando, rapaz, Sandro, tudo aquilo que você me falou naquele dia é verdade, os meus olhos se abriram, tudo é Ellen White, tudo é em torno de Ellen White. E é assim. Glória a Deus. Que Deus abençoe esse irmão aí que você conversou. Eu me lembro dessa conversa já há alguns anos atrás e parecia que não tinha surtido efeito. E agora ele te ligou, né, e te deu esse retorno. Esse irmão, que ele seja completamente liberto em nome de Jesus, né, Sandro? Eu lembro que a minha casa era cheio de livros de Ellen White. Quando a gente saiu do Adventismo, que a gente olhou nossas estantes, era livro de Ellen White para todo lado. A gente deu fim nesses livros, e um dia desse nós fomos visitar uma pessoa que os pais são adventistas, a mesma coisa de nós. Ele estava lá com o livro de Ellen White, a lição da escola sabatina, vários livros de Ellen White pela sala, Ellen White na estante. É assim, Ellen White é muito mais do que a Bíblia. Inclusive, o próprio manual da igreja tem muito Ellen White, muito. Sim, ela é a fundadora, ela é a dona da igreja e ela que dita as regras até hoje, né, Sandra? Sim. O café, todas as regras vêm da Ellen White, isso é inquestionável. Tem muitos canais hoje, irmãos. Quando você foi liberto, a gente tinha o CACP, na pessoa maravilhosa do pastor João Flávio Martinez. E o Gleison Peste estava começando ali o site dele e os livros. Gente, o livro que o Sandro mencionou chama-se Descortinando o Adventismo. Volume 1, volume 2, e agora, Sandro, saiu o volume 3, que fala só da Ellen White. Sim. Exatamente tudo que você queira saber dos bastidores. É terrível. Eu não li ainda, mas eu já tive alguns spoilers aí. É terrível, tá? Então, Descortinando o Adventismo ajudou o Sandro e tantas pessoas serem libertas. Meu irmão, aí você entrou em contato com o pastor João Flávio no CACP. Você tem um testemunho lá no CACP. Vou deixar aqui o link do vídeo do Sandro e da Raquel. E nós dois nos conhecemos, você, Raquel e o Elton, nos conhecemos, e conta a partir daí. Então, depois de um tempo de liberto, eu entrei em contato com o pastor Martinez, né, em busca de ajuda, e pastor Martinez, ele logo deu o contato da irmã Lilian, e aí nós começamos a conversar. Eu confesso que quando eu saí do Adventismo, eu estava muito mal. Tanto eu quanto a minha esposa estávamos muito mal mesmo. Nós estávamos desnorteados, porque aquele tempo que nós passamos ali dentro era a verdade. Tudo aquilo era o que nós conhecíamos como verdade. E a gente pregou aquilo para muita gente. Então, o nosso mundo havia se desmoronado. Então, eu tinha certeza que eu precisava de um psicólogo. A Raquel, minha esposa, também precisava de um psicólogo. Só que aí a gente tinha duas questões. Nós não temos nem dinheiro para pagar psicólogo e nem o psicólogo iria nos entender. Porque a gente iria falar, psicólogo nenhum iria entender. E aí eu entrei em contato com a irmã Lília, a gente
começou a conversar, foram conversas boas, e aí eu dei uma entrevista para o pastor Martinez. Nisso, um outro casal que foi liberto, estava nesse processo de libertação, viu o nosso vídeo, entrou em contato com a gente, foi o que eles estavam precisando. Não, foi o Claudemir. O Claudemir e a Karen. Aí eles entraram em contato comigo, aí depois parece que teve o Evandro e a Ana que entrou em contato contigo, aí já teve mais gente, a Adriana entrou em contato com você, e aí Lilian ficou naquela, conversa com um, conversa com outro, conversa com um, conversa com outro, aí que tal a gente fazer um grupo? E aí a gente fez aquele grupo Vivendo na Graça, eu acho que esse era o nome do grupo, né? Aquele grupo foi uma terapia, a gente fez uma terapia ali, todos nós. Aquele grupo foi tão bom, funcionou como se fosse o Alcoólicos Anônimos, né? A gente contando os nossos testemunhos. Então foi... Sandro, é AA do mesmo jeito, Adventistas Anônimos. Adventistas Anônimos, realmente. Então foi um grupo que começou a aparecer pessoas do Brasil inteiro ali, pessoas do Paraná, da Bahia, do Nordeste, de vários lugares. E ali, aquele grupo foi ótimo. Eu sou um pouco gago, viu, gente? Então, ele serviu muito para a nossa reestruturação. Porque quando você sai de lá de dentro, a gente sai destruído. A gente principalmente a gente que foi líder, que se envolveu com os ministérios ali, que pregou, que deu estudos bíblicos, que levou pessoas ao batismo. Então, realmente, a gente sai destruído mesmo. É verdade. A alegria em Cristo Jesus supera todas as coisas. Hoje o Sandro frequenta outra igreja, só que eu não quero que ele conta muito, porque tem um testemunho agora completo que eu vou colher dele e da Raquel já, né? Mas eu vou dar um spoiler, assim. O Sandro e a Raquel já estão em outra igreja, já estão frequentando, tem um bebezinho deles, estão felizes, estão bem com Jesus e totalmente diferentes, tá? Então vocês vão saber disso no testemunho completo. Sandro, eu queria dizer para você que a Adriana, Carla Adriana, tá no grupo até hoje. Eu ainda tenho esse grupo do WhatsApp, estou com 18 meninas. Lá eu tenho uma menina de 76 anos de adventismo, tá? Nossa! Tá lá ainda, tem a Vera, tenho duas irmãs de 65 e 63 de adventismo. Estou cuidando desse grupo ainda, falo com elas todos os dias, e tenho mais outro grupo, e vocês, os dois casais saíram, mas permaneceu as mulheres. Estamos em 25 pessoas, de mulheres ex-adventistas, e a gente continua esse trabalho até hoje. Eu tenho muita saudade de vocês, Sandro. Aquelas conversas nossas foram Nós também. E, assim, a gente se ajudava, porque eu já tinha sido liberta há bastante tempo, mas eu falava sozinha, eu falava nos quatro ventos, assim, fazia vídeo, não sabia se alguém ia assistir. Vocês foram o primeiro feedback, vocês foram o primeiro retorno. Quando eu vi que tinha gente liberta também, o pastor Martinez nos uniu, homem de Deus, usado por Deus, nos uniu, e aqui estamos, libertos, dando glória a Deus. E se você está aí assistindo esse vídeo e está com medo, me chama no WhatsApp, a gente vai conversar e você vai ter muitos amigos no mundo e no Brasil inteiro que estão sendo libertos igual você também. E venha contar seu testemunho igual o Sandro está contando. Conte a sua história que pode libertar mais um. Obrigado, Lilian, obrigado por essa oportunidade. Eu sou bem introspectivo, mas nesses assuntos eu costumo falar, né, porque é uma alegria para mim. Eu que passei tanto tempo ali cego, e de repente a gente se vê liberto. Então gosto muito de falar sobre isso, gosto muito de dizer que existe uma saída, ali não é a verdade,
você vai desfrutar muito se você sair dali. Não fique com medo. Ali eles colocam que você, se você sair daqui, você vai perder sua salvação, você está passando pela sacudidura, cria-se aquele medo, mas não tenha medo de sair, liberte-se. Aleluia, glória a Deus. Sandro, João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Os Não são libertará. para aqueles que estão lá fora, não. Era para a gente que estava dentro de uma igreja enganado, Sim. dizendo que estava falando a verdade para os outros e a gente estava pregando uma mentira, uma heresia de uma falsa profetisa, não é? Então, glória a Deus que estamos libertos, glória a Deus por esse dia, por essa oportunidade de conversar com você de novo. E não foge, não, estou te esperando para o testemunho completo já, hein? Por esses dias, tá bom? Sim. Tá bom, Graça e irmã paz, Lívia? Tchau, tchau. Graça e muito paz. obrigada. Muito obrigada. Fica na paz do Eu que Senhor. Beijo para agradeço. Raquel e para Yasmin, tá bom? Tchau, tchau. Tá bom, tchau, tchau.